Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa quinta-feira. Hoje falando de reforma trabalhista, você é o nosso convidado, quiser participar com a gente, 33491015 ou 993470532. Recebo com muito carinho hoje aqui a doutora Eclair Nantes, que vou mandar outro beijo, filha da dona Francisca, que assiste a gente aqui também no Sempre com Você. Dona Francisca, ó, um beijo pra senhora, obrigada pelo seu sim. O sim da sua mãe, somado a vários sims, né, das pessoas que colaboram com a gente, que mantém essa obra de evangelização. Muito lindo. Que proporciona pessoas como você esteja aqui hoje para ajudar outras pessoas que a gente nem conhece, né, que muitas vezes nem milite são, mas que aproveitam, né, do conhecimento, daquilo que a gente pode passar para elas aqui no nosso programa, tá? Então, dona Francisca, obrigada pelo seu sim, um beijo e reza por nós, viu? E não deixe de contribuir também todos os meses. Então a gente está falando hoje sobre reforma trabalhista, né? Vamos falar então das férias. O que mudou? O que fica diferente? O que eles propõem, né? O que acontece? As férias, no padrão que nós temos hoje, você pode até dividir as férias em duas vezes. A primeira você pode vender 10 dias, você retira 20 dias e depois você pode tirar mais um pouco. Então, na verdade, na prática não muda muito, porque agora vai ser dividido em 3. Em termos financeiros, para esse empregado, para esse funcionário, não vai mudar muita coisa. Você vai poder tirar 3 férias. Gente, é importante dizer, tá, Antonelli, que isso daí não foi aprovado ainda. Passou pelo Senado, está em discussão, passou pela Câmara de Deputados e está em discussão no Senado. E a nossa luta é para que não seja aprovada, Então, o que mudaria numa possível aprovação seria isso. Você poderia tirar 3 férias, no mínimo 7 dias, né? Cada férias teria que ter no mínimo 7 dias. E, no máximo, o período realmente integral. Então, não muda muito na prática para esse empregado. Talvez para a empresa até mude, porque não precisa, às vezes, contratar um outro empregado, porque a pessoa não vai ficar 30 dias fora ou 20 dias fora, que tem essa possibilidade de... as férias. Agora, o importante que eu acho legal nós frisarmos, Antonelli, porque o que são as férias? Por que a lei ela dá 30 dias de férias? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que eles estavam dizendo, que nós estávamos falando dos Estados Unidos, que os países ditos de primeiro mundo, mais desenvolvidos, eles têm períodos pequenos de férias, mas eles não têm a nossa jornada, eles não têm o nosso salário, então cada realidade é uma realidade. Nós não podemos trazer a nossa realidade, a realidade deles para nós, e nós não podemos impor a nossa. Então, essas férias, nos termos que são de 30 dias, como é hoje, mínimo 20 dias, não pode vender as férias inteiras, a lei ela visa proteger a saúde desse trabalhador. Então, você trabalha durante um ano, então a lei ela entende, e isso foi feito através de estudos, que você precisa de pelo menos gozar 20 dias para você realmente descansar, e não ter perturbação funcional, emocional. Então, diante desse estudo, ficou pactuado que esse empregado teria esse tempo de férias. Então, eu não sei também o que vai acontecer futuramente. Essas férias de 7 dias, pulverizada durante o ano, em 3 férias, se ela vai atingir o papel que realmente ela tem, que é o descanso desse empregado. Chegando pergunta aqui, vou fazer já as perguntas do nosso telespectador, né? Atendê-los. Claro. A Sandra da Vila Carvalho pergunta assim: se a reforma trabalhista para o menor, se muda alguma coisa para o menor aprendiz? Não, Sandra, por enquanto as normas são gerais. Então nós estamos vendo férias para todos, mas o menor aprendiz por enquanto ainda continua 16 anos, tal, não tem mudança. Vamos ver, o Francisco da Vila Adelina está perguntando o seguinte: trabalhei 30 anos numa oficina mecânica, fui demitido, tem direito à insalubridade na reforma trabalhista? A partir de agora, olha, acho que é o nome dele? Francisco. Seu Francisco, é o seguinte, isso que nós estamos discutindo são essas reformas que têm uma previsão para que seja aprovada, ainda não foi. Se você trabalha em condições especiais, que é a insalubridade, é aquelas pessoas que trabalham em atividade especial. Então, o mecânico, dependendo de como ele trabalha, se ele estiver exposto ali a óleo, graxa, dependendo de como ele exercita essa atividade, ele vai ter direito, sim, à insalubridade. E aí, essa insalubridade, ela tem 10, 20, 30, 40%. Quanto mais grave, maior o índice de insalubridade. Ele deve estar perguntando isso por conta da aposentadoria. Porque o pessoal está correndo atrás, né? Exatamente, porque está todo mundo preocupadíssimo que se muda a lei, você vai ter que se adequar à nova lei, né?
Então, o que acontece no caso do senhor? Se o senhor trabalhou 30 anos em regime especial, que é em atividade insalubre, o senhor sabe que o senhor ganha 4 anos. Para cada 1 ano, ele ganha 4 meses. Então, se o senhor trabalhou 30 anos em atividade especial, o senhor já preenche todos os requisitos da aposentadoria. Corra antes que a lei mude. Então, vou correr. Seu Francisco, antes que a lei mude, vá para a Previdência. E aí, mas aí ele tem direito a essa insalubridade? Porque... Tem direito à insalubridade. Se ele trabalha como mecânico, dependendo das condições como se dava... Mesmo se, por um acaso, nesse registro dele, ele não recebeu adicional por insalubridade? Não. O que acontece? Isso depende a resposta. Porque muitos empregadores, eles não pagam a insalubridade, mas não é por isso que o funcionário não tem direito. Então, o que determina é como que era esse trabalho, quantas horas ele ficava, a que tipo de produto que ele estava exposto, entendeu? Então, a pessoa que trabalha exposta, é muito interessante, Antonelli. As pessoas que elas trabalham expostas a risco, elas mesmas, elas têm conhecimento, elas percebem que elas estão expostas. Então, às vezes, elas sabem mais do que a gente que está ali trabalhando. Então, ela chega e fala, não, doutor, eu tenho. Eu falo, não, mas você não tem. Não, mas aí ele começa a dar os detalhes, aí você fala, não é verdade, ele tem direito. Então, provavelmente, ele está perguntando porque ele sabe que ele está afeto a vários produtos ali que coloca ele em risco. Inclusive sons, né? Então, o senhor tem que dar uma olhada. Se o senhor tem esses 30 anos, o senhor vá até a Previdência, faz o seu requerimento. O máximo que vai acontecer é o senhor receber ou não. E aí o senhor vai tomar as providências cabíveis. Mas tem que fazer o pedido. Tá certo, Sr. Francisco. Esperamos ter esclarecido. A jornada de trabalho. Isso tem sido bastante também, né? Nesse negócio de, vou trabalhar 12 horas por dia. Como que é isso? Se eu trabalho 8 e eu posso fazer 2 horas extras, como é que vai ser isso? Qual que é a proposta deles? O que acontece? Hoje, nós trabalhamos 8 horas diárias, 44 semanais. Então, eu posso trabalhar 12 horas diárias, eu trabalho 8 horas, eu posso fazer 2 horas extras a mais, que é paga com 50%. Inclusive, eles têm dito, mas vai ser ótimo, porque agora o empregado vai receber 50% e antes a CLT falava 20%. Isso é uma anedota, porque, na verdade, ninguém recebe 20% de adicional há séculos. Todo mundo já recebe adicional de 50%. Porque é uma norma constitucionalmente garantida. Então, todas as convenções coletivas de trabalho, quando a pessoa faz hora extra, ela já ganha 50% a mais. Inclusive, algumas convenções pagam 60%, 70% a mais, dependendo do acordo que é feito entre o sindicato e as empresas. Então, hoje as pessoas já podem trabalhar? Podem, só que tem as horas extras. Essas horas extras, elas têm reflexo nas férias, no seu aviso prévio, no seu fundo de garantia, no seu recolhimento de INSS, e é isso que eles querem tirar. Então, qual que é a proposta que eles têm para nós? É o seguinte, olha, você pode trabalhar uma jornada mais pesada, você vai fazer hora extra, mas você vai ter o banco de horas. Aí você fala para mim, mas já tem o banco de horas. Já tem o banco de horas, mas o banco de horas, quando a empresa fala, você tem... não, está no banco de horas, está no banco de horas. Aí o empregado nunca tem hora, sempre está devendo hora para a empresa. A gente entra com a ação cabível e aí nós recebemos. O banco de horas é destituído. O juiz ele vai dizer, não, esse banco de horas aqui é furado, não existe isso. O empregado sempre está devendo, faz hora extra, ele nunca tem hora extra para tirar. Com esse pacto, né, você pode trabalhar e eles estão falando muito que você trabalha 12 horas, aí você pode ter 36 de folga e tal. E a grande preocupação é a seguinte, na figura, você lendo 12 horas com folga de 36, parece lindo. Quando entra o banco de horas, você já começa a se preocupar como que vai ser feito esse banco de horas, como que vai ser cuidado esse banco de horas. Cobrir 36. E aí a preocupação maior ainda é a seguinte, se eu posso pactuar com o meu empregador, será que o meu empregador depois não está usando de má fé comigo e eu vou perder todas essas horas extras, vou trabalhar muito mais? E o que eu vejo assim, muito preocupante também, Antonelli, é que a pessoa que trabalha muito, você vê, hoje nós temos um batalhão de pessoas que tem LER, tem lesão no ombro, no punho, tem transtorno psicológico por conta da pressão no trabalho, bancário com transtorno psicológico, enfermeiro com transtorno psicológico, várias categorias que tem LER, né? Que o cara fala, eu sou bancário, eu sou caixa de supermercado, você já sabe que tem uma lesão por esforço repetitivo. E às vezes a pessoa não faz hora extra, é a jornada ali. Só que de tanto ela mexer com os mesmos músculos, ela termina desencadeando, ainda que ela não faça hora extra e trabalha naquela jornada. A preocupação é, o que vai ser dessas pessoas trabalhando uma jornada dessa extenuante?
como que vai ficar a situação da saúde, que ninguém hoje está discutindo, né? É verdade. Agora a questão do tempo na empresa e o descanso. Muda alguma coisa? Porque a gente sabe, o tempo na empresa é o tempo que nós estamos ali. Muda sim. O que acontece? Aqui, por exemplo, na nossa cidade, as pessoas pegam um ônibus e tal, então a gente não vê muito. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lá em Angélica, ao redor da cidade, tem várias usinas. E elas são quilômetros de distância. Aqui em Ribas do Rio Pardo também, na plantação de eucalipto, eles saem e vão para a fazenda muito longe. Eles saem de Ribas do Rio Pardo, andam 70 quilômetros, 60 quilômetros, e são em ônibus. E eles saem 5 horas da manhã, né? Porque estrada de chão, péssima, leva 1 hora, 1h30 para chegar até lá. E esse período que eu levantei 5 horas da manhã, peguei o ônibus, começa a trabalhar às 7. Mas das 5 às 7 horas da manhã, esse tempo que eu fiquei ali à disposição da empresa, que eu não fazia mais nada, estava ali para trabalhar. Esse tempo, ele era reconhecido como um horário in itinere, que é o horário itinerante, de deslocamento. Né? Então, essas pessoas, elas recebiam. Inclusive, as convenções mesmo, elas já pactuavam que, por conta disso, receberia alguma outra vantagem, às vezes pagava hora extra, e era uma coisa assim, mais ou menos já pactuada e já resolvida. E é claro que as que não pagavam, recebia reclamação trabalhista, porque o empregado, né, se sentia prejudicado. Com essa situação, acabou. Efetivamente, conta como hora trabalhada. Então, eu saí 4 horas da manhã. Você começou a trabalhar que horas? 7, então vai contar às 7. Mas eu saí 4 horas da empresa e cheguei 8 horas na minha casa. Problema seu. Você trabalhou até que horas? 4 horas, acabou. Mas e se a pessoa, por exemplo, como já acontece, sofre um acidente nesse período de deslocamento? Então, o que acontece? Isso vai para a área previdenciária, porque o acidente é acidente de trabalho. Isso. E aí o acidente de trabalho, sofreu um acidente in itinere, é um acidente ainda considerado acidente de trabalho, porque ela estava no percurso do trabalho, ela vai receber da Previdência Social como acidente de trabalho. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: bom, ele não estava trabalhando? Não. Vamos supor que esse ônibus era um ônibus sucateado, coisa que a gente sabe que não acontece, né? Os ônibus são com ar-condicionado, tudo lindo, maravilhoso. Mas vamos supor que esse ônibus que nós estamos falando é um ônibus sujo, sucateado, banco todo quebrado, né? Vira e mexe, os funcionários têm que empurrar para ele pegar, fura o pneu, os funcionários mesmo que trocam o pneu. Vamos supor que isso tenha acontecido nesse caso. E esse funcionário se machuca nesse deslocamento fora. Ele vai entrar com uma ação trabalhista. Os juízes, como está sendo, que eles estão tirando toda a força da Justiça do Trabalho, pois se a lei já não manda mais e o contrato faz leis entre as partes, trabalhador e empregado, o juiz vai falar o quê? A Justiça está aí para quê? Como que ele vai... não, eu sofri você... Peraí, mas você estava trabalhando? Não estava trabalhando. Ele não estava trabalhando. Mas ele estava nesse... Será que ele vai ter direito à indenização? Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que é realmente muito preocupante, porque ele não estava trabalhando, mas ele estava trocando um pneu, ele estava empurrando esse caminhão. Porque antes só o fato de estar à disposição da empresa já contava. Já contava para todos os efeitos, agora não. Então, assim, são uma série de coisas que hoje ninguém está pensando, ou muitos estão pensando, mas não está sendo muito debatido, porque 100 artigos... 100 coisas estão mudando nessa lei de 70 anos e está sendo discutido aí há 4, 6 meses. Então, muito rápido. 70 em 6 meses. Não tem a mínima condição de ser debatido tudo, porque o assunto é muito amplo. Está chegando pergunta aqui, o Daniel perguntou assim: se a mudança da lei trabalhista no Brasil, ele quer saber se a mudança da lei trabalhista no Brasil é parecida ou fica igual a dos países de primeiro mundo. Em termos salariais, eu te garanto que não. O que acontece? No primeiro mundo, fala muito do home office, né? Tá super na moda trabalha agora, muito né? Em casa, né? É lindo, né? Eu fico imaginando essa situação no Brasil. Não é que não haja, não é que não exista pessoas que já estão, inclusive, né, Antônia? A gente sabe que tem muita gente, né, trabalhando de casa já. Trabalha em casa e tal. Mas isso é uma coisa esporádica que isso sim poderia ser regulamentado, talvez, né? Porque o que acontece? Quando não tem muitas coisas que não tem nessa CLT, que é de 70 anos, mas o que acontece? As pessoas elas vão discutindo na justiça e aquilo vai fazendo lei. Por quê? Mas não entre mim e o meu patrão, não entre mim e o meu empregado. Entre mim e meu empregado e a justiça que está ali para ponderar. Peraí, até aqui você está certo, aqui não, vamos chegar no meio comum aqui. Eu te dou um exemplo.
as pessoas estão falando muito da terceirização, que já foi aprovada, que já está valendo. A terceirização, ela existe há muito tempo, né? O que mudou? Mudou para pior, no meu modo de ver. Por quê? Antigamente, você pega um hospital. O que era o terceirizado no hospital? O segurança, serviços gerais, era terceirizado. Então, a gente falava que era atividade meio, né? Fim. A atividade meio, o médico, o técnico de enfermagem, esses não poderiam ser terceirizados. E já funcionava, já valia, tudo corretamente. Tudo pacificado. Não tem terceirização na CLT. Isso é uma construção da justiça junto com várias pessoas que pediam, que solicitavam e começou a se sedimentar, discutir até que virou a súmula 331, que fala que é possível a terceirização. Agora, com essa alteração que veio da terceirização, que está em vigor, o que acontece? Você pode terceirizar, inclusive o médico, o enfermeiro, todo mundo agora pode ser terceirizado. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é muito interessante, que eu quero que o telespectador imagine. Eu tenho um escritório, eu tenho lá os meus funcionários, eu pago para o meu funcionário. O que me levaria a contratar uma outra empresa para prestar serviço dentro do meu escritório? Se eu pago o meu funcionário, eu deixo de pagar esse meu funcionário para contratar uma empresa para colocar um funcionário lá e ainda sai mais barato. Não é estranho? Será que quem está pagando essa conta não é você que é terceirizado? Até porque a gente sabe que o serviço terceirizado a pessoa recebe muito mais barato. Não, mas agora com as alterações, assim, não, mas você vai ter as mesmas condições. Você pode usar o ambulatório, o refeitório e o salário, né? Ah, mas espera aí, o funcionário que já é funcionário, ele não pode ser mandado embora e ser terceirizado. Não, vírgula. Passado 18 meses, pode sim. Então, eu trabalho numa empresa há 20 anos. Fui mandado embora normal. A empresa pode me mandar embora? Pode. E ela pode me recontratar? Se passou um período de 18 meses, ela pode me contratar. Eu ganhava 6 mil, ela pode me contratar por 1.000? Pode, se eu aceitar. Ó, chegou mais uma pergunta, a gente tem 3 minutinhos. Eu tô achando, Eclair, que você vai ter que voltar semana que vem. Passou rápido, né? Eu tô achando que você vai ter que voltar semana que vem. Vai ser um prazer. Como é que tá a sua agenda? Vamos lá. Porque aí semana que vem a gente dá continuidade pra gente não perder o fim da meada, né, Jean? Acho que é melhor, né? E quinta-feira que vem a gente continua esse assunto, porque ficou um monte de coisa aqui. O Ítalo do Parque do Sol está perguntando o seguinte: o que muda na lei trabalhista, eu acredito que esse seja previdenciário, a respeito da aposentadoria por incapacidade laboral? Tá. Bom, essa reforma previdenciária, ela vem alterando idade, tempo de contribuição e, graças a Deus, por enquanto, não tem se falado da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. Não vamos dar a dica para eles, senão eles vão querer mexer. Deixa quietinho. Então, se você... Eu tenho dito para as pessoas que eu conheço e nas entrevistas, eu tenho dito para você o seguinte: você que está com problema de saúde, porque o funcionário, eu falo isso, as pessoas às vezes falam, mas é verdade, a pessoa ela não se afasta, gente. Fala, o funcionário... qualquer coisa pega atestado. Isso não é verdade. É claro que a gente sabe que tem uns picaretas no meio, mas a maioria das pessoas, elas não fazem isso. Eu canso de ver a pessoa, às vezes, doente, com dor, vai trabalhar. Quando ela não pode mais, que ela não aguenta mais, porque quem quer ficar em SUS? Quem quer receber de previdência, ficar sendo humilhado nas perícias, que a gente sabe que é uma realidade? Ninguém quer. É até piada. A gente recebe no WhatsApp aqueles vídeos, né, das perícias na previdência, de tão notório que é a forma como eles tratam as pessoas lá dentro, e não pode dizer nada, não pode reclamar porque é crime. Então, o que acontece? As pessoas, elas terminam indo procurar isso no último minuto, no último momento. Então, eu falo para você que está nessa situação, para tudo. Existe uma reforma, nós não sabemos se vai ser aprovada, nós não sabemos quando vai ser aprovada. Então, se você está nessa situação, vá no médico, faça um check-up, pega essa documentação, dá a entrada no INSS e tenta seu afastamento, tenta sua aposentadoria por invalidez. Se você não tiver êxito, procura seu direito, porque nós não sabemos o que vai mudar daqui para frente. A previsão não são das melhores. Dura que, como você falou, ninguém quer ficar, né, pelo INSS. Ninguém quer ficar. A cada 15 dias... Você tem que passar pela perícia, você depois, às vezes, tem vergonha de ir na empresa porque muda o tratamento, né? A pessoa, ela termina sendo marginalizada na empresa, infelizmente, também é uma realidade. O fulano está de atestado há 6 meses. Isso não volta mais. A pessoa tem que entender.
Às vezes você olha uma pessoa, ela tá ótima. Até porque o valor que ela recebe é totalmente diferente do que recebe de fato. E outra, às vezes nem recebe, fica 2 meses sem receber, recebe um, fica 6 meses sem receber, recebe 2 meses. Gente, é inacreditável que essas pessoas passam. Então, assim, não tem nada de bacana, não tem nada de vantajoso. A pessoa realmente, ela procura quando ela não tem outra opção. E, Claire, a gente vai ter que encerrar, mas eu vou te convidar, então. Semana que vem você volta? Meu amor, pode ser na próxima? Pode. Então, a sem gente ser vai nessa na quinta, semana, na próxima semana. Exato. Gente, esses advogados são cheios de compromisso, a gente tem que agendar. Paloma, já agenda então, tá? Sem ser semana que vem, na próxima aí, Claire volta pra gente continuar, porque faltou um monte de coisa pra gente falar ainda, né? E lembrando que quem tá em casa é o nosso convidado especial, principal. Obrigada, viu, pelo seu carinho. Obrigada a você, Gostei muito, o seu carinho com a nossa obra, da sua mãe também. Eu gosto e foi muito esclarecedor, tá bom? Então, te espero daqui 2 semanas. Bacana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande. O prazer é nosso. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Com as notícias de hoje. Você sai daí não.